Fala pessoal, aqui é a Yasmin do Salvando Semestre e nessa aula eu vou resolver um exemplo de transferência de calor por radiação. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, onde eu falei da teoria da transferência de calor por radiação. Eu vou deixar ele aqui nos cards. Bom pessoal, lembrando que agora a gente está disponibilizando um link na descrição que te leva para o nosso site, onde os slides que eu uso aqui na aula estão disponíveis em PDF para download, beleza? Aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você conseguir acompanhar todos os próximos que eu vou postar, certo? Bom, bora para a aula. O exemplo diz: uma tubulação de vapor d'água sem isolamento térmico atravessa uma sala na qual o ar e as paredes se encontram a 25 graus Celsius. Então isso aqui já é o nosso T vizinhança e o nosso T infinito. O diâmetro externo do tubo é de 70 milímetros, a temperatura de sua superfície é 200 graus Celsius, então esse aqui é o nosso TS. A superfície tem emissividade igual a 0,8. Quais são o poder emissivo e a sua irradiação? Sendo o coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural da superfície para o ar de 15 watts por metro quadrado vezes Kelvin, qual é a taxa de calor perdida pela superfície por unidade de comprimento do tubo? Ele deu, então, uma situação onde a gente tem um tubo numa sala. Esse tubo não tem informado, o comprimento dele, a gente só tem o diâmetro. E para resolver esse exercício, então, a gente vai, primeira coisa, escrever todos os dados que nos foram fornecidos. Então, a gente tem o T infinito, o H da convecção, a temperatura da superfície, emissividade, temperatura da vizinhança e o diâmetro do nosso tubo. Depois a gente vai colocar as nossas considerações. Primeira consideração que a gente faz é que a gente está em regime estacionário, a gente não tem variação com o tempo. A gente vai falar também que a troca de radiação entre o tubo e a sala é semelhante àquela entre uma superfície pequena e o envoltório muito maior, que é a nossa vizinhança. Também a gente vai considerar que a emissividade e a absorvidade são iguais. Bom, primeiro então ele pergunta o nosso poder emissivo e a nossa irradiação. A gente viu que o nosso poder emissivo ele é dado por emissividade vezes constante de Stefan-Boltzmann vezes temperatura da superfície elevada à quarta. Bom, pessoal, como eu disse, a temperatura ela tem que estar em Kelvin quando a gente faz exemplos e exercícios que consideram a radiação. Então, aqui a gente tem a constante de Stefan-Boltzmann, tá vendo? Ela está em Kelvin. Então, a gente vai transformar aqui a temperatura da nossa superfície para Kelvin, que é, a temperatura em Kelvin, ela vai ser igual a temperatura em Celsius, em graus Celsius, mais 273,15. Então, aqui a gente vai ter uma temperatura de 473,15 Kelvin. Então, agora é só a gente aplicar a fórmula, A gente vai ter aqui igual a 0,8, que é a minha emissividade, vezes a constante, que é 5,67, vezes 10 elevado a menos 8, vezes a minha temperatura elevada à quarta, então 473,15 elevado à quarta potência. Isso aqui vai ser igual a 0,8 vezes 5,777 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 5,01 vezes 10 elevado a 10. Então, meu poder emissivo ele vai ser igual a 2.272,54 aproximadamente watts por metro quadrado, Esse aqui é o meu poder emissivo, é o que sai da minha superfície. Vamos calcular então agora a irradiação, que chega até a minha superfície. A gente viu que ela pode ser aproximada por constante de Stefan-Boltzmann vezes temperatura da vizinhança elevada à quarta. Então, transformando nessa temperatura da vizinhança para Kelvin, a gente vai ter 298,15 Kelvin. Então, a minha irradiação ela vai ser igual a 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes 298,15 elevado à quarta potência. Isso aqui vai ser igual a 448 watts por metro quadrado. Isso aqui, então,
é a energia que está chegando, é o calor que está chegando nessa superfície por metro quadrado, né? Bom, pessoal, a próxima parte do exemplo pede que a gente ache a taxa de calor emitida por essa superfície por comprimento, né? Então, ele me deu o diâmetro, mas ele não me deu o comprimento do meu tubo. Então, eu não sei a área completa desse tubo. Mas eu consigo calcular a quantidade de calor por comprimento. A gente viu que a nossa taxa ela é igual ao meu fluxo, que é o que? Duas linhas, vezes a área. E a gente quer essa taxa por comprimento. Então, a gente vai ter que a taxa por comprimento vai ser igual ao meu Q, duas linhas, meu fluxo, vezes a minha área, dividido pelo meu comprimento, tá? Então, as equações que vão aparecer vieram dessa ideia da divisão pelo comprimento. E a gente vai chamar esse Q por L de Q'. A gente tem que a nossa taxa de calor, ela vai ter uma influência, né? Da minha taxa da radiação e da minha taxa da convecção. Então, a gente vai achar o Q', que é esse Q, dividido por L. A gente tem que a minha área é π vezes diâmetro vezes o L. Então, quando a gente substituir a área aqui e a gente dividir tudo isso por L, o nosso L vai sumir. Então, a gente consegue fazer o cálculo, certo? Porque a gente não tem esse comprimento. Então, a gente tem que o meu Q' tem um fator aqui, né, ainda da radiação e um fator da convecção. Então, a gente tem a taxa por comprimento da radiação e da convecção. A taxa por comprimento da radiação pode ser calculada dessa forma, usando o HR, ou da forma utilizando a emissividade, a constante de Stefan-Boltzmann e as temperaturas elevadas à quarta potência, tá? Os dois jeitos vão dar certo. Eu vou optar por usar essa equação aqui. Então, vamos começar calculando o Q' da radiação, que vai ser igual, né? Vamos substituir aqui os valores dessa equação. Vai ser 0,8 da minha emissividade vezes 5,67 vezes 10 a menos 8 da constante de Stefan-Boltzmann, vezes 3,14, que eu vou considerar aqui o π, vezes o meu diâmetro. O meu diâmetro está em milímetro aqui, mas a gente não pode colocar milímetro, a gente tem que tratar sempre com metro. Então, transformando 0,07 metro. Então, meu diâmetro, 0,07 metros, vezes as minhas temperaturas, né? O TS, que a gente viu que é 473,15 ao quarta, menos a minha T da vizinhança, que vai ser 298,15 Kelvin, também a quarta. Esse valor de Q da radiação é igual a aproximadamente 421 watts por metro. Beleza? Então, esse é o calor por comprimento devido à radiação. A gente vai calcular, então, agora a parte da convecção, que é esse fator aqui. Então, a gente vai ter que o nosso Q' da convecção é igual ao nosso H, que é 15, vezes o π, 3,14, vezes o diâmetro, que a gente viu, né? 0,07 metros, vezes a temperatura TS, que é 473,15 Kelvin, menos 298,15 Kelvin. Então, aqui, pessoal, detalhe, né? O valor dessa segunda temperatura é o mesmo, mas é só porque aqui a gente tem o nosso T infinito e o nosso T da vizinhança iguais, tá? Nem sempre isso vai acontecer, então tem que ficar atento que aqui a gente está diminuindo o T infinito, é o T do fluido, é o T do ar que está ali naquele ambiente. Não é o nosso T da vizinhança, beleza? Ficar atento a isso. Então, aqui, o valor do nosso Q de convecção, Q' de convecção, vai ser igual a 577 watts por metro. Então, a minha emissão de calor ali, a minha perda de calor por metro daquela tubulação vai ser igual à soma de 421
que é a parte da radiação, mais 577, que é a parte da convecção, dando então um total de 998 watts por metro. Então, a cada metro de tubulação, a gente tem uma perda de calor de 998 watts. Beleza? Bom, pessoal, por essa aula é só. Curta esse vídeo se ele foi útil, compartilha com os colegas, comenta se teve alguma dúvida, comenta se gostou também do vídeo. O link para o site que a gente criou com os slides que a gente usa nas aulas tá aqui na descrição, então clica lá, faz o download desses slides e bons estudos. Até a próxima aula!